mas a gente não dedica o melhor da nossa vida a Deus. Mas em contrapartida, nós queremos o melhor de Deus. Queremos o melhor de Deus, mas não damos a Ele o nosso melhor. Não damos a Ele a nossa juventude. O que nós separamos para Deus são 2 horas do domingo à noite. E olhe lá. Gaste toda a tua vida servindo a Deus. Gaste toda a sua vida fazendo a obra de Deus. Gaste toda a tua vida única e exclusivamente em servir ao Senhor. Porque no final da vida, a única coisa que vai restar é exatamente aquilo que você fez em prol do reino de Deus. Você que é jovem, gaste toda a sua vida em servir a Deus. Faça de tudo para servir a Deus. Tudo que você for fazer, dedique ao Senhor. E por que isso? A gente tem o costume de não dedicar toda a nossa vida a Deus. A gente dedica toda a nossa vida em estudar. A gente dedica toda a nossa vida para que tenhamos uma boa profissão, uma profissão que vá nos dar um excelente retorno. A gente dedica toda a nossa vida a muitas coisas, mas o que o pregador está dizendo, o que Salomão está dizendo é: olha, dedique toda a sua vida em servir a Deus. Dedique tudo que você tem ao Senhor. O Senhor Jesus disse assim, que nós devíamos servir a Deus, adorar ao Senhor, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Foi assim que Jesus disse. Mas a gente não tem esse hábito. A gente não se preocupa exatamente com Deus. Não! A gente não se preocupa com Deus. A gente se preocupa se Deus vai nos abençoar naquilo que nós vamos fazer. Mas a gente não se preocupa em fazer algo para agradar a Deus. Se um pai diz para o filho estudar, ele diz: olha, vai estudar e não se preocupa, porque Deus vai te abençoar. Se a esposa diz para o marido, quando ele vai trabalhar, ó, pode ir trabalhar, porque Deus vai te abençoar. Então a nossa mente foi moldada dessa forma. E não que Deus não faça essas coisas, mas a nossa mente só consegue enxergar isso. A nossa mente não consegue enxergar que nós devemos nos dedicar inteiramente a Deus. Separe o melhor da vida de vocês a Deus. Separe o que há de melhor na vida de vocês para servir a Deus, para servir ao Senhor, para temer ao Senhor. A gente, na busca por aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós, se a gente entender que é necessário esquecer das coisas de Deus, a gente esquece. A gente esquece. Se a gente entender que alguma coisa está conflitando com aquele momento que eu separei para servir a Deus, a gente não deixa a outra coisa, a gente deixa aquele momento de servir a Deus, porque a outra coisa tem mais prioridade na nossa vida. A nossa mente não foi moldada para servir a Deus. A nossa mente foi moldada para que ore que Deus vai te dar. Mas Salomão está aqui dizendo: separe o melhor da vida de vocês a Deus. Deus é digno de ter de vocês a sua juventude. Deus é digno de receber de vocês a juventude de vocês, a nossa juventude. Todo o nosso vigor físico, todo o nosso vigor mental, separarmos todo esse tempo, exatamente este momento, para dedicar tudo a Deus. Os maus dias vão chegar.
Quais são esses maus dias, pastor? É uma prova, uma tribulação? Então eu devo servir a Deus para ficar livre deste momento? Não, não é isso que está dizendo. Não é isso que ele quer dizer. Os maus dias que ele está dizendo é exatamente o que ele vai explicando. Antes que você fique velho, antes que você já não consiga mais enxergar. Quando ele diz aqui, antes que o sol e a lua escureça, antes que você abra os olhos e perceba que você não está enxergando mais nada, porque a idade chegou, a catarata tomou conta, a diabetes está lá em cima. Sirva ao Senhor, não deixe para servir a Deus quando você não tiver mais vigor físico, quando você não tiver mais entendimento, quando o teu físico não irá mais te possibilitar de servir a Deus com excelência, da maneira como Ele quer e da maneira como Ele merece. Mas é claro que não existe uma palavra específica para jovem, não existe uma palavra específica para velhos, para idosos. O que existe é a palavra de Deus, que serve para criança, para adulto, para idoso, para todos. O que Ele também está dizendo sirva a Deus antes que você fique doente e aí você não consiga mais fazer o que Ele gostaria que você fizesse. Sirva a Deus antes que bata a enfermidade na sua casa. Porque quando Ele fala aqui dessa velhice, eu estou fazendo aqui um paralelo. Por isso que eu estou falando de enfermidade. Eu sempre digo para minha esposa: enquanto eu tiver vigor, enquanto eu tiver saúde, eu vou fazer a obra de Deus. Porque eu sei que um dia eu vou acordar e não vou mais conseguir fazer. E aí eu não terei a minha consciência pesada, no sentido de, poxa, eu podia ter feito algo melhor para Deus. Eu podia ter feito algo melhor para o Senhor. Mas a gente troca Deus por qualquer coisa. A gente troca Deus pelo trabalho. Ah, pastor, eu vou deixar a minha família passar fome. Ei, não vem com chantagem emocional para o meu lado. Isso não cola, para mim não cola. Não cola. Nós temos os nossos irmãos, crentes, da Adventista do sétimo dia. Esses irmãos nossos, eles guardam o sábado. Eles não trabalham de jeito nenhum no sábado. E eu nunca vi um desses nossos irmãos padecer necessidade porque não trabalha no sábado. Ele não serve o exército se for necessário. Ele não faz na faculdade. Na sexta-feira, a partir das 6 horas, eles não entram na faculdade. E eu nunca vi um adventista passar necessidade porque não entrou na faculdade na sexta depois das 6. Aonde eu estou querendo chegar? Que nós devemos guardar o sábado? Não! Estou querendo dizer que eles têm um objetivo dentro deles, que é dedicar ao sábado inteiramente a Deus, e custe o que custar, Ele vai dedicar esse sábado. Mas a gente não consegue dedicar nada a Deus. A gente não consegue dedicar absolutamente nada. Não é Deus que vive para a gente, é a gente que vive para Ele. Antes de nós existirmos, Ele já era Deus. Ele já existia, Ele já era Senhor de todas as coisas. Ele que por sua infinita misericórdia nos criou e nos colocou aqui nessa terra. A Bíblia é a expressão de Deus. A expressão maior é a expressão do caráter de Deus. É por aqui que nós conhecemos a Deus, temos entendimento, pelo menos um pouco, do que é Deus. A Bíblia não é esse cardápio para a gente abrir e falar: Senhor, aqui está que o Senhor abençoou Davi, agora me abençoa também. Não é assim. E por que Salomão está falando isso? Por que Salomão está falando essas coisas? Ninguém tinha mais propriedade para falar sobre isso do que Salomão. Eu tive todas as riquezas do mundo.
Tive tudo. Tive escravos. Tive escravos nascidos em casa. Os trabalhadores de Salomão, os que trabalhavam no palácio de Salomão, esses trabalhadores se vestiam com majestade. A roupa desses trabalhadores era a coisa mais linda do mundo, era coisa cara. Ele disse: não me privei de nada que os meus olhos viram. Eu tive tudo. 1000 mulheres, dinheiro, fama. Não existia ninguém mais famoso na época de Salomão do que ele. Não existia. E olha que não tinha redes sociais. Não tinha ninguém mais famoso. Reis de outras nações saíam dessas nações e iam aprender com Salomão. No final, sabe o que ele disse? De vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa, tudo fica. Ele falou inspirado pelo Espírito Santo. Escreveu. No final da vida, ele olhou para a sua vida, a vida que ele havia levado, e disse: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e os anos dos quais você vai dizer: não tenho neles contentamento. Sansão passou a vida toda, gastou a vida naquilo que lhe era próprio, fazendo tudo aquilo que ele queria. Ungido, nazireu de Deus, homem escolhido, em que nele havia o Espírito de Deus. Mas mesmo assim ele gastou toda a sua vida fazendo aquilo que não era devido. Ele fez tudo, só não fez aquilo pela qual Deus o levantou para fazer. E a melhor coisa do mundo é depender de Deus. O pai de Salomão, o rei Davi, foi o maior guerreiro que Israel já teve. E o maior rei de todos os tempos até hoje. Não existe outro a não ser Davi. Sabe como ele se comportava? Estou falando agora da questão de confiar em Deus. Ele conhecia Deus, então ele confiava. E como ele expressava essa confiança? Quando ele guerreava com a nação, ganhava a guerra, ele pegava, por exemplo, os cavalos e cortava os tendões das patas do cavalo. Por quê, pastor? Para que ele não viesse amanhã ou depois pegar esses cavalos, integrar no seu exército, e a próxima guerra que ele viesse a ganhar, ele dissesse: nós ganhamos porque eu tenho um grande exército. Ele disse: não, eu vou ganhar a guerra com o que nós temos, porque quem nos dá essa guerra não somos nós, quem nos dá é Deus. É Deus quem vai na frente, é Deus quem vai me dar vitória, é Deus quem vai me dar essa guerra. Então nós fazemos tudo errado, tudo atrapalhado. E por isso que a igreja evangélica brasileira está no estado que está. A igreja evangélica brasileira passa por uma séria crise espiritual, uma falência espiritual, porque ninguém conhece a Deus. Gaste a sua vida, planeje a sua vida para servir a Deus. Cada crente é um sacerdote. Assim Pedro disse: todos nós somos sacerdotes. E o sacerdócio de Jesus Cristo, o que faz no seu dia a dia? O que nós fazemos? A gente vai parar com isso. A gente vai olhar para as nossas vidas e vamos passar a dedicar toda a nossa vida a agradar a Deus, a fazer as coisas de Deus. Nós vamos nos dedicar inteiramente. A gente vai mudar esse pensamento. A gente vai passar a entender que nós vivemos para servi-lo e que Ele não está lá em cima para nos servir. Nós vamos mudar esse pensamento. Nós vamos parar com isso.